Olha só, voltamos. Então agora a gente está aqui, ó, nesse número 1. Eu quero que vocês observem essas duas cenas e esses dois quadrinhos aqui, ó. Esses dois balõezinhos. Vamos lá, observe as cenas e contorne. Aqui já começa o exercício, tá bom? Preste atenção. Observe as cenas e contorne as formas verbais presentes em cada fala. Aqui, a primeira cena desse menino. Ele falou: ontem eu tomei suco no café da manhã. Cadê o verbo? Circula. Cena 2, que tem a menina. Na infância eu tomava suco no café da manhã. Cadê o verbo? Lá do pretérito. Circula. Agora a letra A está te perguntando: essas formas verbais transmitem uma ideia de presente, passado ou futuro? Tranquilo, moleza, né? Agora aqui embaixo está falando que eu até marquei aqui com o meu marca-texto. Qual dos personagens fala de uma ação habitual? Ou seja, que costuma praticar no passado, que ela costuma praticar. Habitual, então ela se repete no passado. Então é uma pergunta. Qual dos personagens, é esse menino na cena 1 ou a menina da cena 2? Qual dos personagens fala de uma ação habitual, ou seja, que costuma praticar no passado? Aí você coloca. Ou a menina ou o menino, cena 1, cena 2. Tem outra pergunta. Que forma verbal foi utilizada? Ou seja, essa forma verbal é o verbo que você circulou. Qual foi o verbo que você circulou? Você vai dizer se é a cena da menina ou se é a cena do menino, não é isso? E isso é uma pergunta. Agora, na mesma letra B, tem essa pergunta. E qual o verbo foi utilizado? Que forma verbal foi utilizada? É a mesma coisa, qual verbo foi utilizado? Qual verbo você circulou? Você vai e escreve aqui ao lado, tá bom? Agora a letra C. Qual dos personagens fala de uma ação momentânea que aconteceu, mas não acontece sempre? Ocorrida em um passado recente. A cena 1 do menino ou a cena 2 da menina? Você vai colocar aqui. Aí vem a outra pergunta também. Que forma verbal foi utilizada? Essa forma verbal é a mesma coisa. Qual verbo foi utilizado? Que você olhou e identificou. Tranquilo? Bem tranquilo, né? A página 67, a tia Flávia já te explicou. Então, a gente vai agora para a página 68. Você vai dar uma olhada, observe a capa desse livro aqui. Ruth Rocha, né, a autora, no tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. Preste atenção nesse título aqui, tá bom? É a chave das perguntas aqui embaixo, tá? Mais uma vez. No tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. A letra A tá te perguntando: qual é a forma verbal presente neste livro? Tô explicando, nesse título aqui desse livro, que a gente acabou de ler aqui. Esse livro, não é o nosso livro não, tá? Qual é a forma verbal? É a mesma coisa, qual é o verbo? Forma verbal qual é o verbo? Qual é o verbo que tem nesse título desse livro aqui, ó, de Ruth Rocha? Você vai escrever o verbo aqui, tá bom? É um verbo que está no passado, né? Já dei a resposta. Em que tempo está esta forma verbal na letra B? Em que tempo está esse verbo que você escreveu na letra A? Você escreve aqui na letra B. Na letra C, você vai marcar uma resposta certa. De acordo com o tempo desta forma verbal, de acordo com o tempo deste verbo, você vai ver qual desses três quadrinhos aqui se encaixa com a forma verbal, com o verbo que você escreveu aqui na letra A. Vamos lá. A televisão ainda manda no Carlinhos. Ou o outro quadrinho do meio. A televisão não manda mais no Carlinhos. Ou o último quadrinho. A televisão sempre mandará no Carlinhos. De acordo com o tempo, de acordo com o verbo que você colocou na letra A, qual desses três quadrinhos aqui completa, né, o que tem a ver, né, o que completa, o que tem a ver com esse verbo que você colocou na letra A, tá bom? Tá bem tranquilo. O número 2 está dizendo: escreva uma frase com o verbo mandar
no pretérito perfeito. Pretérito perfeito é o quê? É aquela ação, é aquele verbo que aconteceu momentaneamente, pontual, aconteceu aquela vez, mas não vive acontecendo. Não fica se repetindo. Isso é o pretérito perfeito. Você vai pegar o verbo mandar e vai fazer uma frase no tempo pretérito perfeito. Tá bom? Tá tranquilo, não tá difícil. Agora a página 69. Aqui, ó, tem 2 lembretes aqui embaixo, 2 dicas que eu já até marquei. Aqui você vai ter que prestar atenção nessa tirinha. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Aí tem, na primeira tirinha. Antes, a vovó, pontinho, pontinho, e eu, pontinho, pontinho, com a lã. É o que tá escrito. No segundo quadrinho. Agora, com a máquina de tricotar automática, eu, pontinho, pontinho, a vez. É o que tá escrito aqui. Agora vamos aqui para a letra A. Reescreva a frase do primeiro quadrinho empregando os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Tá vendo aqui? Aqui, ó, que é o lugar que você vai ter que completar. Ó, aqui embaixo você vai reescrever. Aqui na letra A tá pedindo para reescrever aqui. Reescreva as frases do primeiro quadrinho empregando os verbos tricotar e brincar no pretérito perfeito. Então, aqui no primeiro quadrinho. Antes a vovó. Você vai ter que pegar o verbo tricotar e encaixar ele aqui no pretérito imperfeito. E depois o segundo verbo aqui vai ser o brincar. Ó, você pode completar aqui, depois você vem e reescreve aqui que vai ficar melhor. Um verbo vai entrar o tricotar e o outro verbo vai entrar o brincar. Mas não escrito assim, tricotar e brincar. Você vai ter que reescrever esses quadrinhos empregando esses 2 verbos no pretérito imperfeito. O pretérito perfeito é a ação que dá a ideia de que acontece sempre, de que se repete, tá bom? Então vamos lá. Antes a vovó, pontinho, pontinho, você completa. E eu, pontinho, pontinho, com a lã. Então você vai reescrever aqui embaixo. Não esquece que precisa começar com letra maiúscula, tá bom? Isso aqui é uma frase. Agora a letra B. Você vai reescrever a frase do segundo quadrinho, empregando o verbo perder no pretérito perfeito. Aí é no pretérito perfeito, que dá a ideia de uma coisa momentânea. O verbo perder, nessa ação do verbo perder, você vai colocar ela, o pretérito perfeito, dá a intenção de uma coisa momentânea. Tipo, perdi. Perdi, não tô dizendo que eu estou perdendo. Entendeu? Diz que eu perdi, foi uma coisa momentânea. Deu para entender? Você vai ter que empregar no segundo quadrinho, tá? Letra C. Por que o gatinho está chateado no segundo quadrinho? Por que o gatinho ficou chateado ali no segundo quadrinho? Porque a vovó fez o quê? Ou não deixou ele fazer o quê? Tá? Por que o gatinho está chateado nesse segundo quadrinho aqui, ó? Por que o gatinho, a carinha dele, chateado? Hashtag chateado. Aí vem a letra D. Reescreva a frase do primeiro quadrinho, substituindo a palavra vovó por vovós, ou seja, no plural. E a palavra eu, que é no singular, por nós, que também é plural, mantendo os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Ou seja, aqui você já empregou o verbo no pretérito imperfeito. Então aqui o verbo já vai estar. Você já vai estar com o verbo prontinho aqui. Você só vai trocar a palavra vovó por vovós, colocar no plural. E aqui o caso eu, que é um pronome, você vai trocar por nós. Tá bom? Eu é no singular, você vai botar nós. Você vai reescrever a frase do primeiro quadrinho. Letra E. Agora, reescreva a frase do segundo quadrinho, substituindo a palavra eu por nós. Mesma coisa, vai para o plural. Mantenha o verbo perder, que também já vai estar aqui no pretérito perfeito.
tá bom? Mantenha o verbo perder no pretérito perfeito. Você vai reescrever. Não esquece, precisa escrever com letra maiúscula, tá bom? Tranquilo? Até a página 69. Daqui a pouco a gente volta para finalizar na 70.